muito bem-vindo ao Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a aprender mais a Palavra de Deus, a ser um instrumento do Pai, através do estudo da Bíblia Sagrada. Já assistiu Romanos 15, parte 1? Se não, corre lá, assiste e aproveita e se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, seja instrumento de Deus para outras pessoas. Então vamos continuar aqui, Romanos 15, 14. E eu mesmo, meus irmãos, eu mesmo quem? Paulo, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Paulo, em Romanos, ele falou sobre justificação, sobre fé, sobre graça, sobre as promessas que Deus fez ao povo de Israel, sobre como o povo foi escolhido, os gentios, eles foram alcançados pela misericórdia de Deus. E ele sabe, Paulo sabe que os romanos sabiam de todas essas coisas, que eles não eram novos na fé, que eles eram cheios de bondade, que eles já tinham conhecimento, que eles podiam sim ensinar, educar uns aos outros. Entretanto, ele escreveu em parte mais ousadamente, ele mesmo reconhece que ele foi bastante ousado nesse livro, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, para trazer à memória aquilo que eles já sabem. Então, de repente, você está assistindo todos esses vídeos de Romanos, você já sabe tudo aquilo que já foi dito aqui nesses vídeos, mas Deus, ele quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele quer te trazer a palavra, a memória, para que você seja instrumento de Deus. Não adianta só saber a palavra, é preciso viver, é preciso constantemente lembrar e pregar essa palavra para outras pessoas. Seja um instrumento de Deus, aquele instrumento que prega o evangelho e que não fica orgulhoso para reler, a querer aprender mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ai de nós se formos aqueles crentes que lemos a palavra, que ouvimos a palavra e dizemos: isso eu já conheço, isso eu já sei. Não, Deus, ele quer mostrar que sim, é preciso trazer à memória, relembrar aquilo que nós já lemos, que nós já ouvimos. Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo através desses vídeos, e eu tenho certeza que você, através desses vídeos, através da palavra de Deus que está sendo ministrada nesses vídeos, que você vai ser instrumento para outras pessoas, para que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Então Paulo, ele estava sendo instrumento de Deus e ele sabia que isso era pela graça, era a favor e merecido de Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão em ser ministro entre os gentios, em ser instrumento de Deus entre aqueles que não eram judeus. Mas Paulo sabia, Deus tinha falado para Paulo que os gentios precisavam também ser alcançados, que eu, que você precisamos ser alcançados. Deus, ele quer alcançar todos, ele quer dar oportunidade para todos. Então precisamos ter esse encargo, assumir, assim como Paulo assumiu esse encargo de anunciar o evangelho. Assuma esse encargo, vista essa missão e anuncie, pregue o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Como assim a oferta seja aceitável? No Antigo Testamento, as pessoas, elas ofereciam animais, faziam várias ofertas ao Senhor, sacrifícios, e o sacrifício agradável a Deus era aquele sacrifício puro, santo, o melhor sacrifício. E ele queria que o povo gentil fosse assim, puro, santo, santificado. Ele queria ser instrumento para pregar o evangelho, para que essas pessoas fossem alcançadas e transformadas pelo Senhor. Então pergunto a você, primeiro,
Você foi transformado pelo Senhor. Você vive essa transformação do Senhor. Agora você tem ajudado outras pessoas a viverem uma vida transformada em Cristo. São reflexões que precisamos ter. E Paulo, ele sabia que ele tinha essa missão, ser ministro entre os gentios, para que esses gentios fossem separados por Deus, separados pelo Senhor, vivessem uma vida transformada e santificada pelas próprias forças? Não, santificada pela força do Espírito Santo. Sozinho não conseguimos ser transformados. Precisamos do agir do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo para ter uma vida verdadeiramente transformada e renovada e vivermos uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ele se alegrava, Paulo se alegrava de ser instrumento de Deus. Ele ficava feliz porque ele não ousava falar coisa alguma a não ser coisas que Deus já tinha feito na vida dele. Já pensou você falar de coisas que Deus tem feito na sua vida, de como Deus tem te usado, você pregar sobre isso, falar sobre isso? Deus, ele quer te usar nesse ponto, ele quer te transformar, te renovar, fazer coisas em ti, depois através de ti, e que você possa ser esse instrumento que fala o que Deus já tem feito na tua vida, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Imagina, você não tem que ser obediente, só pelo falar. É no dia a dia, no que você faz, tem que refletir a vida transformada. Eu e você temos que viver uma vida transformada pelo Senhor, não apenas pelo que falamos, mas como vivemos, pelos frutos que produzimos, pela vida que temos no Senhor. Então a nossa vida tem que ser totalmente transformada em palavras, em obras, em palavras e em atitudes. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Você tem que ser instrumento do Senhor a ponto de acontecerem milagres na sua vida e através da sua vida. Sinais e prodígios vão acontecer porque não é você, não é o seu poder, é o poder de Deus em você, é o poder de Deus através de você. Você é só um canal, você é só um instrumento. E aí sinais e prodígios acontecerão diante dos seus olhos pelo seu poder, não pelo poder do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo agora preencha a sua vida por completo, que você possa testemunhar milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Depois você conta aqui o que Deus tem feito na sua vida, comenta aqui, coloca nos comentários o que Deus já tem feito por você e vai fazer em sua vida. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, primeiro ele foi transformado, ele sabe que foi pela graça de Deus, ele sabe que foi favor imerecido de Deus, foi preenchido pelo poder do Espírito Santo, viu sinais, viu prodígios e agora está pregando, divulgando o Evangelho. E ele não se cansa em pregar só onde ele está, acomodado, não, ele sai e vai anunciando o Evangelho o mais longe que ele conseguir. E hoje nós temos a internet. Através da internet você pode ir muito longe, mais longe até do que você imagina. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que o Evangelho está sendo anunciado e aos quatro cantos dessa terra. Seja instrumento de Deus em nome de Jesus, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Paulo, ele tinha esse cuidado. Ele sim pregava o Evangelho, mas ele não queria pregar só para quem já conhecia. Ele queria pregar o Evangelho para quem nunca tinha ouvido falar. Ele queria alcançar vidas novas. Você tem essa sede por novas vidas? Você tem essa sede para divulgar o Evangelho para quem ainda não foi alcançado? Tem essa sede por pregar, por ir além, não para só para os velhos crentes, não, para gente que ainda
ainda não foi alcançado, pra gente que ainda não experimentou o verdadeiro agir do Espírito Santo. Seja um instrumento de Deus para ir além, ir aonde os outros ainda não foram. Vá aonde ainda não foi pregado o Evangelho. E eu creio que Deus, ele vai te usar, ele vai te mostrar que lugar é este que você pode ir, que você pode alcançar. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Quem ainda não tinha ouvido ou visto Jesus vai ter essa experiência de ver, de ouvir, de ver os sinais e prodígios, de ouvir a voz do Senhor, de ter experiências com Deus. Você vai ser instrumento para pregar o Evangelho e ver isso acontecendo na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus possa te usar, que você seja instrumento do Pai, que você seja instrumento para pregar o Evangelho. E ainda não acabou Romanos 15 não, te espero semana que vem para estudarmos Romanos 15, parte 3 e parte final, tá? Que Deus te abençoe, até semana que vem.